para todos os públicos. E aí, meus alunos do quarto e do quinto ano, professor André Nascimento, mais uma vez com vocês aqui com o programa Escola em Minha Casa, Projetos de Vida. Vamos para o destaque das aulas de hoje, primeiro com Geografia com o quarto ano. Os afrodescendentes na atualidade, os afrodescendentes e as desigualdades sociais, as comunidades quilombolas. Geografia para o quinto ano, a evolução tecnológica dos meios de transporte, a evolução das embarcações, de Maria Fumaça ao famoso trem-bala. No quinto ano, nós vamos trabalhar com o quarto ano com os europeus, mas continuando com os europeus no Brasil, a união entre os indígenas e os europeus, país colonizador e país colonizado, as capitanias hereditárias e os franceses no Brasil. Para o quinto ano, nós vamos trabalhar hoje com a vida doméstica na Mesopotâmia, vida doméstica no Egito Antigo e a vida doméstica na Grécia Antiga. Então, você, meu aluno, chame sua família aí, os animais, os pets, pega aí seu caderno, lápis e a caneta, vamos anotar as principais palavras-chave, porque o programa Escola Minha Casa, Projeto de Vida está on, tá certo? Vamos começar com Geografia para o quarto ano, continuando ainda falando sobre a população brasileira, né? Que é uma população miscigenada, misturada, onde nós recebemos aí várias pessoas do mundo todo, e hoje temos o quê? Nós, o Brasil, cheio de pessoas diferentes, diversas diversidades, todo mundo se dando muito bem, né? E assim a gente vai continuar a sociedade para que cada vez mais ela possa vir melhorar. E aqui são os países, né, que nós mostramos nas aulas anteriores dessa unidade, que formam a população brasileira. Vocês nunca vão esquecer, eu tenho certeza, né? Quarto ano. Quem? A Espanha. Outro país, a Holanda, a Alemanha, a Itália. Continuamos com a Síria, o Japão. O Japão fez até propaganda, né, para as pessoas virem para o Brasil. Vão para o Brasil se vocês quiserem ficar ricos. Lá tem vastas terras, né? E as pessoas vinham para o Brasil atrás dessa riqueza da grande quantidade de terra. Também nós temos o Líbano, e nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos africanos que vieram, muitos, né, aqui forçados devido à escravidão para o Brasil. Hoje nós vamos continuar, vamos falar sobre os afrodescendentes na atualidade. Professor, o que são os afrodescendentes? São as pessoas, né, que nasceram, que têm os seus ancestrais dos africanos, que ali os africanos, né, se juntaram com as pessoas daqui do Brasil, com os europeus, eles têm a sua descendência, né? Eles são descendentes dos africanos. Hoje em dia, né, existe toda uma política para o respeito, para a igualdade, para a equidade, na verdade, dos afrodescendentes no Brasil, onde muitas das vezes os afrodescendentes sofrem muito preconceito. E no Brasil, segundo o IBGE de 2015, 54% da população brasileira eram eles, né, mestiços, afrodescendentes, pessoas pardas e negras. 54% da população brasileira é um número muito alto, tá certo? Os afrodescendentes e as desigualdades sociais. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, os negros não tiveram todo um aparato do governo brasileiro, da época ainda era o Império, né, com Dom Pedro II, que só em 1889 que veio a proclamação da República com Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a partir daí, eles não tinham acesso, eles não tinham moradia, eles não tinham educação, eles ficaram soltos. Então, eles sofreram toda essa injustiça, que isso vem, né, desde 1888, fazendo 133 anos hoje. E até hoje, infelizmente, a população brasileira, né, que somos maioria, são mais de 54% segundo o IBGE de 2015, só sofreu essa injustiça e até hoje tem essa desigualdade social. Por exemplo, professor, vamos falar um pouco de salário. O salário para vocês, o rendimento mensal médio dos trabalhadores. Aqui, ó. Nessa cor um pouco aqui mais forte, nós temos os brancos, né? Os brancos, com um total deles, ganham em média R$ 2.796. E os negros, R$ 1.608, né? Uma diferença aí de mais de R$ 1.000. Vamos falar um pouco sobre empregos formais. Enquanto os brancos ganham 3.282, a população negra 2.082. Quando eu venho para o trabalho informático, aquele trabalho, né?
Trabalho informal é aquele trabalho de carteira assinada, tudo regularizado, numa empresa, as pessoas vão lá, né? Vão ser fichados, como costumamos falar aqui em Rosário, na minha cidade também. Você fichado, você vai assinar lá a carteirinha, assinando lá, a pessoa começa a trabalhar. Nos trabalhos informais são as pessoas que trabalham por conta própria realmente, que não tem a empresa registrada e estão trabalhando de forma informal. Enquanto os brancos eles ganham em média 1.814, a população preta e parda ganha 1.050. Professor, mas essa desigualdade social dos afrodescendentes que eles sofrem no Brasil devido a essas injustiças, é só na situação do rendimento, do salário? Não, não. O acesso à educação e várias outras coisas. Nós fomos falando um pouco, né, sobre, na penúltima aula, sobre a situação de cotas. O que vem ser as cotas que o governo brasileiro adotou? É uma forma de compensar tudo o que a população negra e parda sofreu desde a escravidão. Por isso que tem cota para ingresso nas universidades públicas, né, do Brasil e também para concurso, entre outras coisas. Então, a cotas é uma forma de compensação, porque a população negra sofre essa injustiça. E quando foi assinada a Lei Áurea em 1888, não se pensou como seria o futuro, né? Talvez se tivesse pensado, hoje em dia talvez tivesse a mais equidade entre a população de origem branca e a população afrodescendente no Brasil. Essa equidade quer dizer a igualdade. Um pouco falando sobre as comunidades quilombolas. E eu vou aqui falar mais uma vez da minha querida Miranda, aqui na cidade de Rosário, né? Que é uma comunidade quilombola. Professor, e o que vem ser, professor, a comunidade quilombola? Os quilombos, gente, era a área de resistência dos africanos. Aqueles que não aceitavam realmente ser escravizados, eles eram obrigados a trabalhar, sofriam várias coisas diante dos seus patrões, do senhor de engenho, nas fazendas. Então eles fugiam para uma localidade longe, no meio da mata, e ali eles se reuniam. Lá eles tinham umas políticas, como conviver na sociedade deles ali. Então era uma forma de resistência à escravidão que eles sofriam, né? E as diversas violências também, não só por trabalho forçado, mas também as violências que eles sofriam. Então ali era um local de resistência, e ali eles se organizavam. Com o fim da escravidão, foram ficando alguns quilombos permaneceram, algumas áreas remanescentes de quilombos. A exemplo aqui, por exemplo, de Miranda, aqui em Rosário. Nós temos uma comunidade quilombola, né, que são descendentes dos africanos, né, que eles se isolaram, ficavam no meio da mata, e ali eles se uniam para resistir contra a escravidão, tá certo, meus alunos do quarto ano? E essa foi nossa aula do quarto ano para a disciplina de Geografia, e nós vamos trabalhar agora com o quinto ano, falando ainda sobre as tecnologias de energia que estão conectando as pessoas, o espaço, movendo o mundo, onde a tecnologia veio se modernizar. Então você do quinto ano continua aí com o seu livro, pega o seu livro do Buriti aí do quinto ano, e vamos trabalhar um pouco hoje sobre a evolução. Nós trabalhamos sobre a evolução da agricultura, né, da tecnologia na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Falamos sobre a evolução da tecnologia nos meios de comunicação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução da tecnologia nos meios de transporte. Aí eu queria perguntar para vocês aí, qual seria aí um objeto que ajudou muito a revolucionar aí os meios de transporte? 5 segundos para vocês pensarem. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, né? Que é rápido, 5 segundos. Pois é, a importância. Vamos lembrar aí da famosa roda. O que seria dos meios de transporte sem a roda, gente? Como seria essa situação? Como que se dariam, né? Como poderia andar rápido em um carro se não tivesse a roda? Imagina se a roda fosse quadrada, né? Você dava aquela volta, pulava, daquela volta, pulava. Hoje a gente pula devido aos buracos, né? Que são diversos buracos nas avenidas. Mas as rodas, ela ajudou a melhorar a vida, né? O deslocamento, a logística da humanidade. Por exemplo, aqui nessa imagem, transporte terrestre. Eu vou usar aqui meu apagador para mostrar para vocês. Olha aqui esse homem, né? Ele estava mexendo ali, movimentando com força, usando seus braços, né? Ali uma pedra ali, não totalmente polida, né? Ela não era totalmente redonda. Logo depois foi usada ali com o animal, puxando um cavalo. Logo depois a invenção da roda, o animal já puxava, né? Com a invenção da roda, revolucionou o meio de transporte. Logo depois da carroça veio para as locomotivas, que nós vamos falar um pouco
Daqui a pouco, mais para frente, um pouco da importância dela, né? E depois os meios, os carros, né? São movidos a motor, né? Hoje nós temos carro que alcança velocidades aí a 300 quilômetros por hora, como os carros de Fórmula 1. Quem que não gosta de assistir Fórmula 1, né? Carros que atingem a 200, 250 quilômetros por hora. Então, a roda, ela revolucionou o meio de transporte. E a partir da invenção dela, a logística, né? O transporte de pessoas, o transporte de cargas, só melhorou, só veio melhorar a vida da humanidade. Então, a partir da roda, a nossa locomoção ela passou ser bem mais acelerada e dessa forma foi melhorando a qualidade de vida do homem. Podemos dizer sim que melhorou a qualidade de vida, sim, porque dessa forma podia-se aproveitar, né, o tempo da população, né, da humanidade. Falar um pouco também sobre a evolução das embarcações, que é do meio de transporte, né? Como era feito antigamente, né? As embarcações eram as pequenas embarcações feitas de madeira, né? Ali para o transporte na antiguidade, aquelas canoas pequenas nos rios. Logo depois foram melhorando e crescendo essas embarcações, se tornaram grandes navios de guerra, né? Ali no período antes de Cristo, né? Vamos falar um pouco aqui, levar um pouco para a história do quarto ano. Os fenícios, eles dominavam o quê? O comércio ali da região do Mediterrâneo. Então os fenícios, quando eles dominavam, eles tinham as embarcações que eram feitas ali da madeira a partir do pau cedro. Vocês lembram que eles trabalhou essa área, esse assunto? Pois é, eles faziam as embarcações. E as embarcações elas foram evoluindo com o surgimento das grandes navegações. Professor, você pode lembrar as grandes navegações para mim? Sim. Foi na aula de história que nós trabalhamos. As navegações, elas surgiram, elas evoluíram porque devido à necessidade do homem de chegar às Índias para em busca do quê? Das especiarias, como as pimentas do reino, noz moscada, gengibre e entre outros. Então, a partir dali, eles começaram a querer dar a volta na África e usaram diversas embarcações, como qual? Vocês lembram? Ó, caravela, né? Nau e... tem até o nome do aeroporto na cidade do Rio de Janeiro. Isso, galeão, né? A caravela era um pouco mais rápida, mais leve, pequena, né? O galeão e o nau também era para carga, também alguns para guerra. Então, a partir daí, os navios, eles foram melhorando, eles foram começar a ser barcos à vela, que eram mais velozes, né? Tinham remo, tinham barcos à vela, os grandes barcos à vela, e a partir daí surgiu os barcos, as embarcações movidos, né? Ali a combustão, devido à queimação de alguma matéria-prima. E a partir daí surgiram os motores. Hoje nós temos o quê? Os grandes iates, os transatlânticos, e temos também, por exemplo, as grandes barcas de transporte de pessoas, por exemplo, que ligam Niterói ao Rio de Janeiro. Aqui em São Luís, temos os famosos ferryboats, né, ligando São Luís à cidade de Alcântara. É um meio de transporte. A evolução da embarcação, que saiu ali de uma pequena canoa de madeira, e hoje nós temos grandes navios que comportam as 5.000 pessoas com piscinas, teatro, festas. As pessoas passam dias e dias lá, né, se divertindo, curtindo as férias, e também para transporte de pessoas de alta qualidade. Existe, por exemplo, embarcações de transporte de navegação ligando a cidade de Buenos Aires ao país vizinho Uruguai, também a cidade de Hong Kong e a Macau, que tem uma qualidade, né, que é uma embarcação muito moderna, que oferece tudo para o passageiro, como Wi-Fi, tomada, entre outras coisas. Então, o meio de transporte também evoluiu não só nos carros, né, a partir da roda, mas também com as embarcações. Outro exemplo também de evolução foi da Maria Fumaça para o trem-bala. Infelizmente, o Brasil, não temos trem-bala ainda, podia ter, né, que é um país continental, o quinto maior país do mundo, com mais de 8.515.000 km², mas, infelizmente, não temos ainda o famoso trem-bala. Mas ali a locomotiva, ela foi ali inventada há mais de 200 anos atrás, né? E a partir uns 100 anos atrás, ela começou a ser movida ali devido a combustão ali, queima de madeira, né? Carvão ali, mineral. Então, a partir daí, por que, professor, deu esse nome Maria Fumaça? Porque ela soltava muita fumaça. Ah, professor, esse é o motivo, sim. Pois é, são coisas assim, né, que a gente precisa só ler, que a gente se toca, rapaz, tem a ver, né, esse nome, pois é. E a partir daí o trem, ele veio evoluindo, um transporte de passageiro,
no Brasil, o crescimento da malha ferroviária no Brasil, se deu ali pelos anos 20, 30 e 40, né, com o Visconde de Mauá, ali entre outros, onde os grandes generais do café, né, barões do café do Brasil, eles faziam suas próprias linhas de ferro, e o governo brasileiro também. Até que caiu em decadência, infelizmente, devido às rodovias, onde o governo brasileiro priorizou as rodovias. E parece que agora estão se priorizando, mais uma vez, a importância das ferrovias e dos trens, porque um vagão de um trem carrega, por exemplo, uma carga que 2, 3, 4 caminhão carrega. Então, a partir daí, o trem vai evoluindo. E hoje existem os trem-balas. Trem-bala que tem uns que chegam a 600 km por hora, como na Espanha. Então, hoje você pode, digamos, sair de São Luís se tiver trem-bala. A Fortaleza, que é pouco mais de 1.000 km, duraria aí pouco mais de 2 horas de viagem no trem. Então, o trem também evoluiu. Não foi só as embarcações e nem também os automóveis, tá certo? E meus alunos do 4º e 5º ano, para a disciplina de Geografia, peguem aí, anotem, atividade de casa, nossa agenda, para o 4º ano na página 93 e 94 e para o 5º ano nas páginas 103 e 104. Então, Deus abençoe e até a próxima aula e no próximo bloco vamos trabalhar com a disciplina de História. Livre para todos os públicos. Olá, meus alunos do 4º e 5º ano. Nesse bloco agora nós vamos trabalhar com a disciplina de História, começando com o 4º ano, né? Falando mais uma vez ainda dos europeus no Brasil. Professor, vamos estudar muito sobre os europeus no Brasil, sim. Estamos estudando sobre os africanos, né? Estudamos sobre os indígenas, depois os africanos, né? A diáspora africana no Brasil, né? Que eles foram forçados a vir para o Brasil, por isso esse nome, né? Também. Então vamos trabalhar um pouco sobre os europeus, né, no Brasil, porque não vieram só os portugueses. Vamos falar um pouco daqui a pouco também sobre o que é a metrópole, que país se recebe o nome de metrópole, e o país que hoje, né, dá o nome de colônia, tá certo? Vamos trabalhar um pouco sobre isso, trabalhar um pouco sobre os europeus no Brasil. Então, tá certo? Então vamos lá. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Eles chegaram, não descobriram o Brasil, tá certo? O professor vai falar que eles descobriram o Brasil. Não. Quando eles chegaram no Brasil, foi até um acidente que eles chegaram no Brasil por um acaso. Já existia aqui, como já falei nas aulas anteriores, quase 5 milhões de pessoas vivendo no Brasil que receberam o nome de indígenas, né? Então o que acontece? Éramos mais populosos que o próprio Portugal. Então, quando eles chegaram aqui, eles não tiveram tanto aquele interesse no Brasil. Então, tudo bem. Então, eles, durante os 30 primeiros anos do Brasil, não demonstraram aqueles interesses. Só que outros países começaram a querer também colonizar, né, ter terras fora da Europa. A exemplo dos franceses, que vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, quando os portugueses, a partir de 1530, como eles começaram, não, nós chegamos primeiro lá naquelas terras, então nós vamos colonizar elas, nós vamos fazer alguma coisa, vamos nos aproveitar delas. Seria a palavra mais interessante, era essa, mais séria. Vamos nos aproveitar delas. Então, a partir daí, eles começaram a ter mais interesse sobre as terras brasileiras. Então, a partir daí, eles começaram o quê? A ter o primeiro produto para exportação do Brasil. Qual foi que a gente já falou? Isso mesmo, o pau-brasil. Ele foi o primeiro produto de exportação, onde eles vieram, acabaram, né, com a floresta, né, com a madeira do pau-brasil no pau-brasil, devido à qualidade da madeira e também porque a casca ela dava um corante que servia para a pintura, né, que era vermelha. E o vermelho significava o quê? Força. Então todo mundo queria usar. Por isso que os soldados eles usavam naquelas capas, às vezes, alguma coisa no capacete, vermelho, porque significava força, coragem, né? Então, a partir daí, eles começaram a ter interesse. Logo depois veio o primeiro produto cultivado para exportação. Presta atenção. Quando o professor ou a professora coloca na prova,
Qual foi o primeiro produto para exportação do Brasil? A resposta seria o quê? Pau-Brasil. Mas qual é o primeiro produto cultivado para exportação? Qual seria a resposta? A cana-de-açúcar. Ela foi o primeiro produto cultivado em terras brasileiras para exportação. Professor, e por que cana-de-açúcar? Porque ela era muito valorizada na Europa. Só comprava ali porções de açúcar quem tinha condições. E não era vendida, por exemplo, no comércio local, não. Era em boutiques chiques da Europa. Então, Portugal ali, quando ele já tinha aquele domínio ali, né, das especiarias nas Índias, então ele ganhava um bom dinheiro. E também ele começou aqui a produzir a cana-de-açúcar, né, o cultivo e exportou, ele começou a ficar um país muito poderoso e rico devido à exportação da cana-de-açúcar. Então foi de grande, né, ali, começou ali pelo Nordeste, tá certo? Então a partir dali os europeus chegaram, eles começaram o quê, gente? Eles começaram ali, alguns, a ter aquela união entre os indígenas e os europeus. Aí surgiram o quê? Os mestiços ou mamelucos. Professor, o que vem ser mamelucos? Mamelucos são os filhos, né, de origem indígenas e europeus. Os mestiços receberam o nome de mamelucos, tá certo? A partir daí, os europeus eles começaram também a querer organizar ali o território brasileiro para evitar as invasões de alguns países, como a famosa França, né? Como França. Então, ele passou a fazer o quê, professor? Ali durante esse período, ele passou ali a dividir o Brasil em pedaços, tá certo? Que nós vamos falar um pouco mais para frente sobre esses pedaços de como ele dividiu os pedaços do Brasil. Então, a partir daí, o Brasil ele passou a ser colonizado por Portugal. E o país colonizador nós chamamos de quê? Metrópole. Então, Portugal era a nossa metrópole. E o país colonizado, hoje o Brasil é país, é chamado de colônia. Por exemplo, aqui, o que fazia a metrópole, né? A metrópole eram produtos manufaturados e escravos, né? Ela tinha esse exclusivo comercial com a colônia. Ou seja, a colônia, o Brasil só poderia exportar para quem? Para Portugal. A gente não tinha esse livre, não era livre, não era tudo, era para Portugal. E da colônia nós enviamos o quê? Ouro, prata, produtos agrícolas, matérias-primas, produtos tropicais. Ou seja, eles levavam tudo, né? Por isso que tem toda essa dinâmica de brincadeira, às vezes, do brasileiro. Portugal, devolve meu ouro. Toda vez que um português, né, encontra, por exemplo, um brasileiro encontra um português, diz assim, cadê meu ouro, né? Os famosos TikToks aí, tudo daqueles vídeos engraçados. Devolve meu ouro, Portugal. Cadê meu ouro? Ele diz assim, mas tá com a Inglaterra. Todo mundo diz, não tenho nada a ver, eu quero meu ouro, né? Eles levaram as grandes quantidades de ouro do Brasil devido ali os impostos, né? Os famosos impostos sobre o quinto, que nós vamos estudar ainda, a famosa derrama, né? As casas de fundições, que nós vamos estudar um pouco mais pra frente aqui no disciplina de história. Então fazia isso. Então a colônia, ela só enviava, e a metrópole o quê? Ela só recebia. Então era como se fosse, imagine, alguém que estivesse tirando o leite das tetas das vacas sem alimentá-la. Então até que um dia, né, a vaca ia sentir dor, porque em vez de sair o leite, ia sair o quê? Saiu sangue, ela ia dar o coice. Foi essa situação que eu fui aprender um pouco sobre isso na minha 7ª série. Ou seja, com a independência do Brasil, né, que vai ser de hoje a 6 dias, hoje é 1º de setembro. Pois é, dia 7 de setembro é a nossa independência, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Então, durante muito tempo, o Brasil passou a só mandar para Portugal. E nós recebemos poucas intervenções de estrutura no país, do nossa metrópole, que era Portugal. Como eu falei para vocês, o Brasil ele foi dividido em quê? Em pedaços de terra, em faixas de terras, que nós fomos chamadas como capitanias hereditárias. Professor, mas por que esse nome capitanias hereditárias? Pense aí, ó, hereditárias, vem de hereditariedade, ou seja, era passado de pai para filho. E foi dividido aqui em várias faixas, em 15, né? Temos o Pará, o Maranhão, o Piauí. Na verdade, temos 2 Maranhão, aqui era para ter 2 Maranhão, né? Maranhão, Piauí, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, São Vicente, Santana, Santos, né? E por aí vai. Professor, todas elas foram construídas para quê? Para melhor administrar o território brasileiro e dessa forma evitar a invasão de outros países que estavam interesse no território do Brasil. Porque eles queriam também, né, explorar a escravização, eles queriam cultivar a cana-de-açúcar aqui. Mas, infelizmente, nem todas deram certo. Por quê? Porque elas tinham grandes áreas, né,
Além também tinha outros motivos. Os indígenas não aceitavam ser escravizados, então eles lutavam contra essa situação. E apenas duas deram certo, que foram uma no Nordeste, que foi a capitania de Pernambuco, né? E a outra foi a capitania de São Vicente, São Paulo, com a produção de cana-de-açúcar. Então, essas foram as capitanias que deram certo no Brasil, né? As demais, devido também à falta de vontade dos europeus, elas não deram certo e dessa forma o Brasil teve que mudar o tipo de modelo. Não, Brasil não, Portugal, desculpa. Portugal teve que mudar, né? Tipo de governo, de como organizar o Brasil, de como administrar o Brasil, que nós vamos trabalhar isso um pouco mais para frente, tá certo? E vamos falar um pouco sobre os países que queriam invadir o Brasil. Um deles era a França. A França queria fundar ali a França equinacional, né? Então, o que acontece? Eles não conseguiram durante muito tempo, né? Então, eles foram expulsos ali, por exemplo, da região do Rio de Janeiro, né, a partir de 1530, né, que eles estavam ali. Então, para evitar que a França chegasse lá, Portugal, não, eu cheguei aqui primeiro. Então, eles expulsaram, através de brigas ali, uma pequena guerra, expulsaram os franceses, e para melhor administrar, eles fundaram a famosa cidade maravilhosa, né, com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Pois é, eles fundaram. Só que a França, ela não desistiu. Não, eu quero fundar aqui a França equinacional. Então, o que acontece? Eles vieram, né? Até que chegaram aonde? Na nossa capital, São Luís do Maranhão. Que chegaram no dia 8 de setembro de 1612, tá certo? Então, ali eles chegaram, fundaram São Luís, a qual recebeu esse nome devido em homenagem ao rei São Luís. Tanto é que São Luís tem uma avenida chamada Avenida São Luís, Rei de França. E aqui eles ficaram durante alguns anos, 3 anos, eles foram expulsos, né, na famosa Guerra de Guaxinduba, né, pelos portugueses, né, porque a França também queria aqui cultivar, né, queria colonizar aqui no Brasil. Só que eles não conseguiram e eles foram para mais ao norte da América do Sul, que até hoje eles têm uma colônia, que é a Guiana Francesa, né, a Guiana Francesa é o estado ultramarino da França na América. O que é isso, professor? O estado ultramarino? É porque é como se fosse um estado da França, só que aqui na América. Por que ultramarino? É porque é depois do mar. Ou seja, a França está na Europa e a Guiana Francesa está na América do Sul, inclusive fazendo fronteira com o Brasil. Então, é o que? É um estado ultramarino, né? Uma região ultramarina da França aqui no Brasil. Aqui na América do Sul, no Brasil não. Tanto é que se você sair lá de Oiapoque, no Amapá, e ir para a cidade que faz fronteira com o Brasil pela ponte, você sai do Brasil e entra na União Europeia, como se você estivesse na Europa, porque a Guiana Francesa, até hoje, não é um país independente, ela é uma colônia francesa. Tá certo, meus alunos do 4º e 5º ano? Essa foi nossa aula de história por hoje. Nós vamos trabalhar agora com o 5º ano ainda, falando um pouco sobre a antiguidade, né? Os povos antigos, como é que eles viviam. E a partir da antiguidade, né, da Mesopotâmia, da Grécia, do Egito, nós falamos muito, né, da Europa, da Itália, né, da região de Roma, que hoje nós temos democracia, temos direito, porque eles foram ali nascendo aos poucos, a democracia ali na Grécia, o direito ali em Roma, e hoje nós temos vários direitos, né, a nossa democracia, né, a exemplo de lá veio. Então, hoje no Brasil é um país democrático, como outros países também. Se os países também têm os direitos também, a exemplo ali do que foi surgindo, os pequenos direitos na região de Roma. Só que hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida doméstica, né, na Mesopotâmia antiga, como eram as casas lá, como é que era essa vida doméstica na Mesopotâmia antiga, professor André? Pois é, a vida doméstica na Mesopotâmia antiga, tinha as casas para as pessoas, mas também as casas, elas serviam também para cultuar ali os diversos deuses, a divindade deles também. E os homens, eles tinham, né, grande destaque na sociedade, como líderes políticos, militares, entre outros. Já as mulheres não. As mulheres não tinham toda essa importância assim da sociedade, elas não exerciam esses cargos públicos importantes da sociedade como os homens exerciam, não.
Então as mulheres, às vezes, elas nem tinham acesso à educação, tá certo? Assim. Então ainda tinha essa diferença muito grande ainda na Mesopotâmia, na Mesopotâmia dos povos antigos. Essa diferença aí de gênero entre o homem e a mulher. O homem tinha mais direito, ele podia exercer diversos cargos públicos, eles poderiam estar diante de diversas funções. As mulheres não, as mulheres eram mais domésticas, de ficar em casa mesmo, cuidando do filho, da casa, cuidando mesmo da família. E assim também poderia acontecer no Egito Antigo, professor. As mulheres também não tinham vez? Não, diferente. No Egito, as mulheres elas poderiam existia a rainha, poderia ser rainha, elas tinham diversas funções também, assim como os homens também. Como era a vida ali doméstica deles no Egito Antigo, professor? As casas deles também serviam, né? Tinha uma área para cultuar os diversos deuses, né? As divindades na qual os egípcios acreditavam, né? Eram casas simples, a maioria tinha casas simples, com toda certeza nas proximidades ali da região do Rio Nilo, que é a região fértil, a região onde tinha água. Então eles viviam na proximidade, mas eram casas simples também. O homem eles exerciam diversas funções, as mulheres também. As mulheres também poderiam exercer funções também no Egito Antigo. Já na Grécia Antiga, os homens tinham áreas ali onde eles poderiam se reunir entre homens, ali escutar tinha as músicas, a música mesmo, né, tocadas lá, eles podiam conversar e eles tinham direito a exercer algumas funções, a exercer todas as funções, na verdade, diante da sociedade. As mulheres não, as mulheres, a maioria, nem tinha acesso à educação, eram mais reclusas realmente ali, dentro de casa, a vida doméstica. O homem, na Grécia Antiga, o homem ele tinha esse poder realmente sobre as mulheres. Eles que exerciam todo o papel de líder, tanto na política, como na administração da Grécia Antiga também, e também como no mundo militar, tá certo? Então, meus alunos do quarto e quinto ano, aí pegue o seu livro de história aí, anote também a sua agenda, para casa, no quarto ano, na página 93 da nossa atividade, é pequena atividade hoje, e no quinto ano também na página 93. Então, Deus abençoe e até a próxima aula.